Bom dia, nossos ouvintes, ou a qualquer horário que vocês estejam ouvindo. Para a gente aqui é bom dia. Eu queria apresentar a nossa temática de hoje. Hoje a gente vai discutir endometriose, essa ferida tão importante do feminino, do ponto de vista psicossomático, simbólico. Eu estou aqui com as minhas colegas Miquela Reis e Bárbara Peçanha. Eu sou a Paula Bernardi. Eu sou membro analista em formação. A Bá é membro analista de data em formação, formada em psicossomática e arte terapia. E a Miquela é membro analista em formação, também formada em psicossomática e arte terapia. Legal, Paula, muito bom. Bom dia, gente. Eu vou começar falando, então, um pouquinho sobre a endometriose, que é o tema que a gente está trazendo para vocês hoje. E eu sei que tem muitas mulheres interessadas, porque essa é uma temática que, quando afeta uma mulher, afeta num nível de muito profundo. A gente vai discutir um pouquinho mais. Mas para entender o que é a endometriose. A endometriose é uma doença que ainda não tem uma etiologia, tá, gente, dentro da medicina muito certa. Existem, assim, teorias de como isso aconteceu e, francamente, nenhuma delas explica. Porque eu já trabalhei no Instituto Fernandes Figueira, que é um hospital da Fiocruz de referência nesse assunto, e lá a gente via casos tão bizarros que não se justifica pela teoria da menstruação retrógrada, né? Que é como se a menstruação voltasse e levasse as células endometriais para dentro da cavidade abdominal. Então, o que que é endometriose? São células do endométrio, né, do útero, células uterinas, fora do útero. Basicamente, simplesmente é isso, né? De uma maneira fácil e prática de explicar. Como isso acontece? Não sabemos ainda. Será que é lá no nível uterino, quando você está na barriga da mãe, em processo de formação, e essas células já se formam em lugares errados? Mas, de uma forma geral, a endometriose, ela provoca muita dor, muita cólica. Ela também é uma das principais causas de infertilidade da mulher. Ela promove distorções da trompa de falópio. Então, assim, é muito sofrimento, gente, é muito sofrimento. E aí a gente tem os casos mais graves, porque a endometriose, assim, é um rol muito grande de pessoas. Vamos dizer assim, como se fosse uma síndrome, né? Muitas pessoas têm endometriose, mas nem todas vão ter o mesmo nível de gravidade. E aí a gente tem a endometriose profunda, que é o termo técnico que a gente usa, para as mulheres que têm um caso mais grave. E aí essa endometriose profunda, ela vai acometer intestino, bexiga, que foi o meu caso, gente. Eu estou aqui como, não só explicando para vocês, né, como enfermeira, que já trabalhei nessa área, mas também como paciente. Eu tinha endometriose profunda, que era aqueles 5% das mulheres que têm endometriose. E essa endometriose profunda, ela promove assim, um nível de sofrimento muito grande. Por quê? Porque é cirúrgico. Você vai parar em algum momento numa mesa cirúrgica. Só a mesa cirúrgica para tentar resolver. E aí, o que que a gente percebe? Assim, eu vou contar o que aconteceu comigo, que talvez acontece com muitas mulheres, tá? O que aconteceu comigo. Mas, assim, para explicar de uma maneira prática para vocês o que acontece com uma mulher com endometriose. Eu passei por muitas ginecologistas, e muitas delas viravam para mim e falavam assim: não, você não tem endometriose, não. Aí fizeram um exame de sangue comigo. E aí o exame de sangue deu negativo, gente. Aquele marcador de endometriose, para mim, deu negativo. E eu tenho endometriose profunda. Deu negativo, ou seja, falácia completa. Então você ir num gineco e o gineco vir com esses examezinhos de sangue e falar para você que, ah, não, você não tem. Ele não sabe de nada, ele não sabe do que ele está falando. E é isso que eu descobri nas minhas andanças por ginecologistas, que as ginecologistas não conhecem endometriose. Você tem que ir num cara, uma pessoa especializada, não sabe assim, num ginecologista especializado nisso. Enquanto você fica passando em ginecologista comum, o que a gente vê é ignorância, tratamento errado, sabe assim, falas erradas, falas equivocadas e uma fala agressiva, porque chega para você e fala assim: não, você tem dispareunia, você tem dor, não, isso é frescura. Eles tratam a dor da mulher que tem endometriose como frescura. Ah, não, você é frescura. Gente, a mulher está sangrando no útero, que já é um ciclo hormonal, dos quais, né, do qual todas as mulheres passam todos os meses, algumas com mais cólicas e outras com menos cólicas. Agora você imagina você menstruar na sua cavidade abdominal.
lá na sua bexiga, lá no seu intestino, em outros lugares até no cérebro já encontraram foco de endometriose, gente. Você imagina uma mulher menstruar no pulmão. Eu já tive uma mulher que a gente fez uma cirurgia lá no IFF, que tivemos que tirar foco de dentro do pulmão da mulher. Então, assim, você imagina, né? Nos lugares mais diferenciados isso acontece. E aí a pessoa vira para você, não, isso é frescura. Não, você não tem endometriose. Então, gente, o nível de agressividade do qual eu passei e de várias mulheres com endometriose que eu já ouvi, delas terem passado por violências dentro de consultórios ginecológico. Então, assim, é muito complexo. E aí quando você vai para o especialista, a primeira coisa que o especialista virou e falou para mim foi assim, Micaela, a gente não descobre endometriose com exames. Você só descobre endometriose de verdade pela clínica, pelo sintoma e por cirurgia. Tem que abrir, porque o próprio diagnóstico é tratamento. Você vai lá e já cauteriza os focos de endometriose. Nessa brincadeira, eu passei por 3 cirurgias, gente. A minha última cirurgia, que foi a mais radical e que foi a que me curou, eu tirei 12 centímetros de intestino, porque entrou para o meu intestino, eu quase tive oclusão intestinal, porque o meu criava tumores, assim, a cada ano a minha endometriose virava uma bola de tênis e eu gerava tumor, correndo risco, inclusive, de virar câncer. Então, eu passei realmente por momentos muito difíceis. Foi uma cirurgia que teve que tirar tudo, útero, trompa, e eu dei graças a Deus quando o médico falou assim: Ah, Miquelinha, vamos tirar vamos ter que tirar seu útero, já, a gente já tira tudo, já faz a limpeza. Eu falei para ele, pelo amor de Deus, faz, porque eu não aguento mais. De tantos procedimentos, tantas medicações pelos quais eu passei. E soma-se a isso a fertilização, né? Porque eu era infértil também. Porque é isso que acontece com a mulher com endometriose. A gente corre o risco maior de gravidez tubária, de gravidez fora do útero, ou seja, é uma gravidez de risco já por si só, a mulher que tem endometriose. Porque deforma, né? Ele vai deformando tudo, vai criando um processo inflamatório muito grande. E aí, normalmente, ela vem associada com a adenomiose, que é a endometriose dentro, entre as camadas musculares, né, as fáscias musculares do endométrio, a endometriose se implanta lá dentro também, isso é muito comum, que aí a gente chama de adenomiose, ou seja, o útero fica muito mais inflamado que o normal na mulher que tem endometriose, ou seja, é muita dor, gente, é muita dor. A gente está falando aqui de dor, de infertilidade e de uma ferida de feminino muito profunda. E aí você escuta às vezes das pessoas, né? Eu passei por isso quando eu estava tentando engravidar, eu fiquei 7 anos tentando engravidar, sabe? Muitos tratamentos, muito dinheiro. Gente, eu dei quase um apartamento nessa brincadeira de cirurgia, de, sabe assim, é muito dinheiro. Ainda tem isso. Existe uma indústria muito grande para ganhar dinheiro em cima disso, né? Então, assim, não é fácil passar por isso mesmo. E aí, além dessa dor psíquica, dessa dor física, do financeiro, tem a questão da variabilidade hormonal, porque cada tratamento que você faz é uma bomba hormonal. E aí você entra quase numa menopausa precoce. Eu tomei remédio para câncer, gente. Eu tomei um remédio para câncer, que eu fiquei 1 ano e meio sem menstruar com uma única injeção. Eu tomei uma injeção. Eu fiquei com consequências dessa medicação 1 ano e meio sem menstruar, como se eu tivesse menopausa. E eu com sintomas de menopausa para tentar desinflamar meu útero, para conseguir implantar, que foi quando eu consegui engravidar, consegui ter meu filho, né? E deu tudo certo, graças a Deus. Graças a esse médico super especializado, um dos maiores especialistas do Brasil, foi quem me tratou e finalmente deu, sabe assim, levou para condutas corretas, tanto para o tratamento da endometriose, quanto para o processo de busca, né, da gravidez e tal. E você sabe o que eu escutei, gente? Ah, você não quer ficar tão, você não quer ser mãe? Será que você quer ser mãe? Será que você realmente quer engravidar? Ou seja, diante de toda a dor que eu estava passando, eu não tive acolhimento. Sabe assim, por que que você não tenta mais um pouco? É como se fosse muito fácil passar por isso. As pessoas que nem quem não tá nisso, não passa por isso, não tá passando por essa dor, sabe assim, acho que é tudo muito fácil. Acho que é tudo muito. Gente, é muito complexo. É Como complexo. se a força da mente fosse curar teu corpo, né? Querer é poder. Gente, é até a página 2, né? A gente tá subjugado a um monte de sistemas familiares, sociais, psicológicos, inconscientes muito maiores que a gente. A gente às vezes está sofrendo dores que nem são nossas, mas assim, constelou na gente e é isso. A gente tem que lidar, né?
Mas assim, não é querer é poder, dar aí, ó, faz uma meditação aí que você vai conseguir curar, se curar, porque é um feminino no lugar errado. Isso daí não é só seu, né, Miquela? Isso daí, as mulheres que têm isso têm, na verdade, um histórico familiar de femininos feridos. Sim, Na verdade, você é a última ponta do fio ali, né? Essa dor do sangrar no lugar errado é como se você. Tudo que a gente constela familiar, toda doença, né? Porque assim, todo mundo, aposto que aqui todo mundo tem uma doencinha. Todo mundo tem um troquinho, trocinho, né? Uns menos graves, outros mais graves. Eu tenho hipotireoidismo, né? Aquela coisa da fala, a coisa do feminino. Todo mundo vai ter, né? Mas isso é uma constelação familiar também, no sentido de a gente promove, a gente leva para frente. Se veio para mim, deixa eu tentar lidar com isso. Eu vou curar? Vai voltar a funcionar? Improvável. Mas eu posso ressignificar e não passar para frente, né? No sentido de tentar elaborar isso. Então, assim, é um feminino que sangra no lugar errado que veio ocasionando muitas dores ao longo do tempo e que eu estou sofrendo essas dores profundas, enraizadas e que, né, eu estou me utilizando do feminino de alguma forma equivocada ou se utilizaram antes de mim e eu herdei isso, né? Mas isso daí é aquela coisa, né? Perfeccionismo, autoexigência, controle e comando, um feminino muito forte nesse lugar. E aí vem uma coisa para descontrolar tudo. O que vocês acham disso? Da gente simbolizar em cima disso? Eu acho muito curioso a gente ter diversos relatos de mulheres com doenças muito relacionadas a um espaço de feminino, um feminino que vem de forma desorganizada, né? Porque a menstruação é uma coisa inerente à mulher, é uma coisa biológica, né? Então, nós sangramos todos os meses, ou deveria ser assim, certo? Desde que o mundo é mundo, desde que a mulher é mulher. E aí, quando ela sangra no lugar errado, quanto não traz disso? Eu achei muito legal a fala da Bá de trazer essa compreensão de que não, a terapia não é um espaço para dizer a sua mente produziu uma doença. Então, se a sua mente produziu, a sua mente vai te curar, porque não é essa a ideia. Nós somos seres biopsicossociais, ou seja, nossa psique intervém no nosso corpo, mas isso não significa que a sua psique simplesmente produziu uma doença sem que você tenha uma predisposição à doença, evidentemente. Especialmente quando você fala de doenças que têm caráter hereditário, como é o caso do hipotiroidismo, né? Doenças autoimunes, enfim, como que isso vai se comportar no corpo? Eu achei muito interessante o relato da Michela, eu queria dividir muito brevemente o meu, porque eu tenho endometriose, obviamente não numa forma tão grave quanto a dela, mas se você ouvir mais de uma mulher falando, talvez o relato não seja exatamente igual, porque nós não somos exatamente iguais, né? Então a gente não sente da mesma forma. A minha dor se manifestava na região do sacro, então ali na região do períneo, e parecia que eu estava sendo esfaqueada. Toda vez parecia que eu estava sendo esfaqueada. Eu consigo explicar a minha dor dessa forma, e a Michela vai explicar da forma dela. Ela teve um problema no intestino. A minha também regurgita no intestino, e curiosamente quem me diagnosticou foi um acupunturista, porque nenhum ginecologista pegou, até o dia que pegou. Então, eu só fui descobrir com uma ressonância magnética aos 20 anos, sendo que eu tinha sintoma desde os 10. Então, assim, quantos anos essas coisas ficam não tratadas? Quanto a gente suprime ambientes femininos por uma construção social mesmo, né? Quanto a gente fala para a mulher que a dor dela é invalidada, ou que ela deveria sim sentir esse tipo de dor. Não, mas é a menstruação da cólica mesmo. Não, você vai sentir isso. Toda mulher passa por isso, relaxa. E aí a gente fica achando que é normal e perpetuando essa ideia de que sentir dor é normal. sim.
Nossa, esse aí era o que a gente mais escutava, né? Não, normal, não. Eu falei, olha, eu tô achando que eu tenho alguma coisa. Eu chegava para as médicas, falava, gente, eu tenho certeza que eu tenho endometriose. Ninguém nunca me pediu uma ressonância. Você acredita, Paula? Você acredita, Bárbara? Nunca me pediram. Só o especialista foi me pedir. Eu falei, gente, eu tinha convênio, era só pedir. Mas enfim, faz parte, foi minha jornada. Mas eu achei fantástico, Bárbara, isso que você trouxe da constelação. Porque assim, o que que eu percebi, né? Aí eu fui estudar isso, fazer TCC sobre isso e tal. E aí o que que a gente percebe? Normalmente as mulheres que têm endometriose, ela tem um complexo materno. Ou ele é muito negativo, pro lado assim, cara, não quero ser como a minha mãe, como Jung fala, né? Você entra na oposição à mãe. Ou numa simbiose muito grande, que também é um aspecto negativo do complexo, quando a mulher não vive a vida dela, ela está vivendo a vida pela mãe. Então, e aí, estudando um pouco mais, eu também descobri, e fez muito sentido para mim, eu não sei o que que vocês acham, que eu estou trazendo para a gente conversar, o complexo paterno. Por quê? Eu percebo uma certa animosidade das mulheres com endometriose. É como se o feminino tivesse desorganizado mesmo, como se a gente tivesse um contato com os aspectos do feminino de uma maneira que não encaixa, sabe assim, que ele não funciona bem. E aí você precisa trabalhar esse feminino, resgatar esse feminino, entender melhor como ele funciona para você mesma, porque, claro, como a Paula disse, cada mulher sente um sintoma, cada mulher vai vivenciar essa doença, né, esse transtorno de uma forma diferente. Tudo bem, gente, sem problema nenhum. Claro que cada uma é cada uma, né? Cada uma tem uma história. Mas olhar para o complexo paterno também é importante para a mulher que tem endometriose. Para Claro, é olhar para entender, o ânimos. tem que olhar para esse ânimo, sabe? Assim, como tá essa relação dela com esse aspecto do masculino. O que vocês acham, meninas? Não, eu acho, porque esse ânimos, ele quer, entra num lugar de afirmação e sucesso. Ele vai te obrigar a ir para o mundo para vencer. Só que assim, você vai botar em jogo esse feminino para conseguir, né? Porque a gente está numa sociedade muito patriarcal, né? Então, assim, você põe uma energia para fora de muito, assim, tendência a assumir responsabilidade mais do que você pode, e é isso. Aí essas células vão para outro lugar sangrar, porque todo mês a gente precisa. A menstruação, é o quê? Em teoria, é o lugar que a gente precisa de um recolhimento. A gente não faz esse recolhimento. Hoje, qual mulher consegue fazer esse recolhimento? Nas tribos, né? Quando a menina sangra, ela precisa passar por né, por um escuro ali, né? Por um sombrio para tentar entender. Depois ela é purificada e entra em contato de novo com esse coletivo. A gente não faz esse recolhimento nunca. Então, assim, olha só, vou botar outros lugares para você sangrar, porque de repente você para, dói, tenta se olhar, para de assumir o mundo. Entendeu? Porque é isso, é um feminino não bem elaborado, pro bem e pro mal, né? Uhum, E esse ânimos, eu acho que ele vem muito nesse lugar, talvez, desse contato com a referência de masculino que a gente tem, que é o complexo paterno, acho que tem isso daí muito forte, vem nesse lugar de exigência, de você vai pro mundo, você vai ter sucesso, ou então você vai dar conta disso aqui, sua mãe é muito frágil, cola nela. Ou então, dissocia dela. Assim, eu vejo assim, né? Mas assim, é uma perspectiva de muitas, né? Eu gosto muito dessa oposição, né, que o Jung faz durante toda a literatura, de pensar que se você é uma mulher identificada com o gênero feminino na consciência, na inconsciência você vai ter uma energia masculina. E se a gente parar para pensar que uma doença é uma produção de algo que a gente não está vendo, de um recado, de um símbolo que a gente está ignorando, muitas vezes proveniente do inconsciente, para não dizer todas as vezes, é a gente olhar para esse ânimos de forma projetada no corpo. Então, assim, se a gente nega ou identifica com esse materno disfuncional, porque é uma desorganização da maternagem e do materno, da figura materna, essa identificação com o pai parece muito viável, né? Parece muito razoável, assim.
do ponto de vista racional. Então, se eu nego um, eu preciso naturalmente me identificar com outro para a construção do meu ego, né? Porque vamos pensar, a criança ali, ela desenvolve primeiro o complexo materno, a primeira figura com a qual ela se identifica, aquela que gestou. Não necessariamente a mãe vai exercer uma maternagem, mas você tem um contato durante 9 meses dentro da barriga de uma mulher. E aí, depois, quando você sai disso, você se identifica com aquele outro ser que figura, né, uma figura paterna, que pode ser de um tutor, que não necessariamente precisa ser de um pai, mas de uma pessoa que separa, né, que faz esse divórcio entre a relação mãe e filho, mãe e filha, e que te joga para o mundo. Então, se você relega a primeira figura, é muito natural imaginar que você vai se afiliar à segunda contra a primeira. E isso, inclusive, é uma das formas de manifestação de um complexo materno negativo. A filha que se une ao pai para relegar a mãe. Tem muitos artigos sobre isso no site do IGEP, inclusive recomendo a leitura. É, Então, a gente pode pensar nessas dicotomias dessa manifestação. Esse sangrar em lugares tão desorganizados, no cérebro, no pulmão, no intestino, não é lugar para sangrar, né? Não faz nenhum sentido. E por que a endometriose, e eu não estou dizendo que ela não existisse no passado, mas por que que ela é tão mais presente hoje em dia? A gente pode usar aquele bom e velho discurso do é porque tem medicina diagnóstica hoje em dia. Concordo, mas você percebe que é uma doença em expansão, ela está em crescimento. Ou seja, uma doença do século XX, XXI, que seja, mas ela é uma doença recente. É por isso, porque a gente não está vivendo aquele movimento tribal da mulher se recolher, respeitar seus limites, reconhecer que a menstruação é um momento no mês para ser vivido, né? Então a gente começa a ter um excesso de adolescentes com menstruação precoce, que tem ovários policísticos, uma alimentação descompensada que vai gerando outras consequências. Então a gente vai percebendo que a vida moderna vai se organizando em torno disso, né? É, eu não lembro como é que foi para vocês, assim, né, o menstruar, mas assim, eu vejo, pelo menos na minha época, ai, gente, a gente revela idades aí, não é bom. É, É, melhor vamos parar da minha época, que senão mas já eu tô com você, Miquela. estamos Fala um juntas, pouquinho mais né? pra frente, é. Pois é, gente, então, na minha época, o menstruar era um símbolo muito importante. Era um momento, assim, até de comemoração, de celebração, daqueles rituais que o Jung fala, né? Ele fala assim, cara, que a sociedade moderna, a gente está deixando, foi deixando os rituais de lado, né? Esses momentos de passagem, de mudança de vida. E o menstruar é um momento muito importante para a mulher, porque é o momento que você deixa a infância e entra para a vida adulta, né? Então, assim, a mulher já é capaz de gestar filhos quando menstrua. E isso é muito importante. Então, cada menstruação é o final de um ciclo que era uma potencialidade de crescimento, de uma gestação. Então, assim, o símbolo da reprodução, da fertilidade, né? O menstruar, ele está muito relacionado com esse movimento cíclico que é da mulher. A mulher é cíclica, né? Ela é cíclica hormonalmente, ela é cíclica mentalmente. E a gente é muito diferente dos homens nesse sentido. Por isso que a gente fala assim, homens e mulheres são iguais. Não, não são, gente. A gente é diferente mesmo. Você passa por mudanças hormonais, né? Muito que eles têm uma estabilidade maior hormonal e a gente não. A gente, né, passa por esses ciclos todo mês. E isso é muito interessante, né? Inclusive o pessoal faz essa analogia com o ciclo da lua, né? Geralmente, se você menstrua numa lua específica, né, todo mês, ou na lua minguante, ou na lua cheia. E é Uhum. interessante que quando eu passei pela obstetrícia, né, na faculdade, o pessoal falava que a lua cheia era a lua dos partos. Era o momento que as crianças gostavam de nascer. Então, quando dava lua cheia, sabia que tinha um aumento Virada de lua também. virada de Quando virava a lua, né? lua, pá. Tem a coisa, sabe, esse movimento simbólico. A mulher é simbólica, gente, se a gente pensar. O feminino é 40 muito. semanas, gente. Uma gestação Gente, são 40 semanas. É o tempo da lua. São é, 40 luas. É ai, não isso. Na sabia! Ai, não é, sabia. na quadragésima. Como é que é, né? Na 40. Eu perdi. Quadragésima, Quadragésima, isso mesmo. quadragésima, isso mesmo. Quadragésima, aí, ó, cabeça. Na quadragésima lua é o parto. Quando você faz a conta da primeira menstruação para a última. Então, assim, a gente é lunar. É,
A gente é, Luna. A gente tem que aceitar essa melancolia no sentido desse recolhimento interno, né? Sim. E eu acho que isso daí faz parte, mas assim, as mulheres foram muito jogadas para a vida no sentido de você tem que experienciar o mundo como homens, né? Porque é isso, né? O Uhum. mundo se baseia por homens. E assim, a gente vai experienciar o mundo, mas não como homens, mas como mulheres. É diferente. E tá tudo bem, né? E isso é um respeito à nossa biologia, à nossa composição emocional, ao nosso feminino, né? E eu acho que a gente pode pensar em como a gente tenta pensar nesse ciclo, nesse fechamento de ciclo, principalmente você, Miquela, que viveu isso na pele, né? Da conscientização desses conflitos, né? Junto com a medicina, obviamente, gente, ninguém está falando aqui para superar e integrar esses aspectos sombrios para ir além, porque assim, eu não posso engravidar, mas eu gestei. Teve um custo isso, muito grande. Não só financeiro, mas emocional, provavelmente foi muito maior. Foram 3 apartamentos, né? Mas assim, como é que eu faço para integrar e conseguir, né, ir além, né, fazer esse movimento? Sim, com certeza, né, Paula? Com certeza. E eu achei muito, muito bacana pensar em vários aspectos do que vocês trouxeram, me deixaram reflexiva aqui. Quanto à menstruação, em tese, seria o preparo da mulher para a vida, né, gestacional, para esse adulto, para essa entrada, né, num processo. No passado tinha muito aquela coisa, né, de, é a festa de 15 anos para introduzir a mulher ao círculo social, né, ela está pronta para casar, é um momento, é um simbólico. Hoje em dia ainda existe festa de 15 anos, não com a mesma conotação, claramente. E aí a gente vem percebendo menstruações cada vez mais cedo nas meninas hoje e um amadurecimento cada vez mais tardio. Então a medicina tem explicado que hoje em dia a adolescência pode se estender até os 30 anos, sendo que antigamente, com 30 anos, era uma mulher com 5, 6 filhos. Né? Então, assim, são outras realidades que a gente vem vivendo nesse aspecto cultural, provocado por essa mudança de paradigma também, né? A gente passou de uma era matriarcal, lá na era do bronze, para uma era patriarcal, em que existe uma dominação mesmo dos meios, inclusive produtivos, e a mulher, quando se inseriu lá para os anos 60, né, queimou sutiã na França, e vieram as revoluções feministas, eu quero trabalhar, eu quero ter liberdade, financeira, inclusive, e os impactos que isso teve no corpo, né, que não são nulos. E eu não estou dizendo que isso seja uma coisa ruim, né, que a mulher não deveria ter independência financeira, mas as coisas têm consequências, né? A gente esquece das consequências quando a gente toma determinadas atitudes. E eu acho que vale a pena a gente problematizar isso e vale a pena a gente problematizar tudo. Então, quando a gente pensa nessas gestações, quando a gente pensa na nossa carreira, que também é uma forma de gestar, de viver o nosso materno, quando a gente pensa na função da mulher na sociedade, quando a gente pensa nessas imposições, como a gente vive tudo isso? Uhum. Como a gente passa por isso? Né? E todas essas acusações de que não, o que você sente não é real, é ficcional, é criado, é cultural, né? Por que que a gente trata a subjetividade dessa forma? Dor é subjetiva, sim, mas subjetividade não implica em mal dimensionamento. Ninguém conhece melhor o seu corpo que quem habita esse corpo. Então, quem é qualquer figura de poder para te dizer que você não tem dor, que não é importante, que não é válido aquilo que você está sentindo? Eu achei muito legal isso que você está falando, porque eu acho que soma, sabe assim, você juntou as nossas falas todas quando você trouxe isso, né? Tudo bem a mulher sentir dor. Ou seja, a gente vive com esse sistema patriarcal a ideia de sacrifício, né? O feminino é sempre que se sacrifica pela família, se sacrifica pelos filhos. A mulher tem que reduzir você pega, né, a carga jornada de trabalho entre mulheres e homens. A mulher tem uma carga menor para poder fazer o trabalho de cuidado. Um dia desse eu fiz uma roda de conversas aqui no meu condomínio com as mulheres e aí a pergunta que eu fiz: o que é ser mulher? Gente,
Não teve assim, os papeizinhos estão aqui, ó. Mostro pra vocês, ó. Tá aqui os papeizinhos que as meninas responderam. Mas não tem uma mulher que não responda que ser mulher significa trabalhar. Porque essa ideia de trabalho que a gente possui, essa ideia de trabalho masculino, que é assim, os homens têm uma ideia de trabalho, as mulheres têm outra ideia de trabalho. Os homens têm a ideia de trabalho é ganhar dinheiro. Mas de verdade, a vida é trabalho, gente. Você não se alimenta se você não tiver o trabalho de, né, fazer ali, de ir para a cozinha, de preparar a casa, de organizar, de cuidar de filho, de fazer. Gente, hoje em dia o que que a mãe mais faz? É ficar no trânsito com o filho, né, Bárbara? É É. levar filho para isso, é levar filho para aquilo. E aí, tempo para fazer isso, para você conseguir conciliar todos esses trabalhos. Então, Não, assim, e aí tua você vida e a vida dos outros que dos você está outros cuidando. que você está cuidando. E aí, quando você olha para esse lugar que, tudo bem a mulher sentir dor, tudo bem a mulher sentir dor física, afinal de contas, ela está sentindo dor a vida inteira, há milhares de anos. O que que é isso? O que que é? Por que que elas estão reclamando agora? Por que que a gente está falando de diversidade agora? Por que que a gente está falando de igualdade agora? Porque é isso, gente. A gente está buscando os nossos direitos. O direito, inclusive, de sentir dor, o direito de ser bem cuidada pela medicina. Que eu acho que a ginecologia, que no Brasil especificamente, gente, por favor, é pré-histórica. Eu acho que a gente tem que dar saltos nessa ginecologia que é feita hoje. Inclusive, vamos levar essa provocação. Se tem médico ouvindo, por favor, nos escute. Teve essa semana um congresso mundial de oncologia nos Estados Unidos, com mais de 45 mil médicos do mundo. E o que que eles fizeram na abertura do congresso, gente, que foi fantástico? Quem abriu o congresso foram os pacientes oncológicos, dizendo o que eles querem, o que eles sentem. Quantos congressos de ginecologia estão as mulheres com endometriose, ou com mioma, ou com ovário policístico, ou com infertilidade, abrindo um congresso dizendo, gente, olha, a minha demanda, as minhas necessidades são essas. Será que estão escutando a gente? Né? Então, já que a gente está falando do feminino e das pessoas que cuidam desse feminino, será que a gente é escutada? Eu não vejo. Eu não vejo a gente sendo escutada. Eu vejo uma medicina que ela tem uma lógica. Estou falando de medicina, mas assim, né, gente, é de maneira geral, tá? Mas assim, é muito focada em tratamento, em ganhar dinheiro, em produzir medicamento, em fazer cirurgia. Não tem ninguém escutando como as mulheres sentem, se esse medicamento, os efeitos colaterais, se isso é bom, se isso não é. Porque às vezes, se você ouvir, né, o outro, talvez você vai descobrir que os caminhos que estão sendo, as condutas que, né, que estão sendo aplicadas hoje não são apropriadas, elas não trazem felicidade, elas não resolvem as questões. Então, assim, eu acho que precisa a gente levar essa provocação e nesse sentido maior, não só no nível do indivíduo, que no nível do indivíduo a gente está aqui para acolher vocês, gente. Eu sei que a gente sabe que dói, que o feminino está ferido e que a gente precisa olhar para esse feminino ferido. Mas a gente tem que olhar para esse âmbito do maior, do social, para reconstruir isso, reconstruir essas lógicas, para a gente viver melhor, viver numa sociedade mais tranquila. E hoje a gente vê um movimento que a gente da fala diversidade sendo combatida. Né? Você vê nos Estados Unidos um presidente que é um líder mundial importante, de um dos países mais poderosos do mundo, cortando a fala de diversidade em tudo que é biblioteca, universidades, pesquisas, porque você não pode mais falar de diversidade. Só que quem traz a fala de diversidade em primeiro lugar, gente, somos nós mulheres. Que é a diversidade no trabalho, é de você entender que homens e mulheres não são iguais, que o ambiente de trabalho não pode ser só masculino, que a gente, para viver numa sociedade, a gente vai ter que entender que tem dois lados e que os dois lados precisam contribuir, né? Para a gente poder deixar o feminino se expressar de maneira mais saudável. A gente precisa de uma sociedade saudável também. Não sei se faz sentido para vocês, para a gente já ir encerrando, né? Que eu acredito que a gente já está no nosso tempo. Acho Perfeito. que eu só queria fazer uma última parte aqui e trazer que, assim, o feminino sempre foi relegado a um lugar secundário, né? Nós sempre fomos cidadãos de segunda classe. Então, quando a gente pensa no útero, a gente pensa no espaço cavernoso, né? Quando a gente pensa no espaço cavernoso, a gente não tem como não associar isso simbolicamente ao inconsciente. Então, a mulher sempre foi relegada ao inconsciente, ao sombrio, ao lunar, ao escuro, à Pandora, aquela que traz, né, a maldade para o mundo, a Eva que tenta Adão. É sempre assim. Então, em todos os espaços que a gente percorre,
a mulher tem essa característica de maléfica, né? Será que Capitu traiu Bentinho? Ninguém parou para se perguntar se Bentinho tinha uma psicose ali, uma neurose, pelo Ele menos, de era ficar neurótico. perseguindo a mulher, entendeu? Então, assim, ninguém nunca parou para refletir sobre isso. Quando o Freud inaugura a psicanálise e traz a questão de tratar mulheres na era vitoriana, que realmente eram reprimidas sexualmente, e mulheres com muito poder aquisitivo, ele atribui a histeria, ou seja, né, hoje em dia a gente ainda escuta, apesar de não ser mais um CID, a mulher histérica, a mulher descontrolada, a mulher louca. Gente, histeria, em grego, significa útero. Ou seja, não existe histeria masculina para o Freud. E aí, qual que foi a brilhante ideia dele? Vamos fazer uma histerectomia total numa mulher. Pronto, aí a loucura passa. É só arrancar o útero. Eu fico tão indignada com as coisas que a história mostra. E assim, eu não vejo como uma mulher normal do século XXI não se indignaria com isso. Por que que a gente não luta mais por isso? Por que que a gente não fala mais sobre isso? E aí, Bárbara, o que que você nos fala para a gente ir finalizando? Não, eu acho que vocês foram pontuais, é isso. A gente não vai, a sociedade não vai falar sobre isso enquanto a diversidade feminino diferente for silenciada, né? E é isso, as dores continuam. As Sim. dores nossas, individuais e do mundo. Então, assim, a gente tem que falar mesmo. A gente tem que trazer esse desconforto. Uhum. A gente pede licença e abre a porta com o pé, falando do nosso desconforto. Sim. Com certeza, apoiada. Apoiada, gente, ó, menção aprovada. Vamos lá, tá É, aprovado. vamos lá. Obrigada, gente. Foi ótimo, Muito Paula. obrigada. Obrigada, obrigada, Bárbara. Muito Ai, bom. A agradeço gente. muito aí a presença dos nossos ouvintes. A gente sempre gosta de lembrar que se vocês quiserem aderir mais aos nossos conteúdos, sigam o E Agora Jung nas redes sociais. Temos Spotify, YouTube, Instagram e agora estamos no TikTok. Para além disso, se vocês precisarem de atendimento psicológico num custo muito mais baixo, nós temos a Clínica do IGEP. É só mandar uma mensagem, todas nós somos analistas da Clínica do IGEP. Vocês serão redirecionadas para um tratamento bacana, de qualidade, acolhedor. E sempre tem novos artigos, nossos inclusive, no blog do IGEP. Então eu queria deixar essa sugestão aqui. A Miquela tem um artigo sobre endometriose muito bacana no blog do IGEP, falando muito sobre esse lugar do feminino ferido mesmo. E a gente pode trazer mais coisas para vocês, mas comentem o que vocês gostariam de ouvir. Fantástico. Obrigada, meninas. Foi ótimo. Beijos. Beijos.